Palestra Espírita, sob o império da lei. O universo e as leis divinas são compreendidos como intrinsecamente ligados. As leis divinas, ou leis naturais, são vistas como princípios universais e imutáveis que regem o funcionamento do universo e a evolução dos seres, incluindo a lei de causa e efeito, karma, a lei do amor, e a lei de progresso. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Somente com o advento da mensagem cristã é que o ser humano passou a compreender a excelsitude das leis divinas, aprendendo, ao longo das reencarnações, como vivenciá-las em espírito e verdade. As seguintes palavras de Jesus, registradas pelo evangelista Lucas, nos indicam a importância da mensagem cristã para o entendimento e vivência da lei divina. A lei e os profetas até João. Daí em diante, é anunciada a boa nova do reino de Deus, e todos se esforçam em entrar nele com violência. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Estes ensinamentos indicam, igualmente, o poder renovador da mensagem cristã, visto que antes da vinda de Jesus, a humanidade se encontrava mais preocupada em reverenciar Deus por meio de cultos e rituais, sem compreendê-lo, efetivamente. Com o Cristo, surge uma nova era no horizonte evolutivo humano, caracterizada pelos ditames da lei de amor. Definem-se, então, novas diretrizes para que a prática da lei de Deus. Por outro lado, entre os cristãos surgiram, e por muito tempo surgirá, aqueles que não possuem a necessária força moral para fazer o bem e, ignorantes, vaidosos e orgulhosos, tentarão apossar-se do reino de Deus de assalto, pela violência. São pessoas cujos comportamentos revelam notória imperfeição espiritual. Ainda não totalmente renovadas nas trilhas do bem, mantêm-se prisioneiros das manifestações do personalismo, exaltadas pelas posições que alcançam na escala social. São indivíduos que preferem os louvores dos rituais do culto exterior, vazios por si mesmos, que mais referenciam o Senhor por palavras do que por ações. A passagem do Evangelho citada demonstra, também, que só seremos verdadeiramente felizes quando compreendermos que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer e ele só é infeliz porque dela se afasta. Sendo assim, é praticamente impossível o homem ignorar o que é certo e errado, independentemente da interpretação religiosa que acata, uma vez que a lei de Deus está escrita na consciência, conforme elucida a codificação espírita. Fica claro, então, que tudo que é contrário ao bem não é lei divina. Mesmo diante dos maiores desafios existenciais é importante estarmos atentos à sabedoria das leis divinas, de acordo com o seguinte conselho que Emmanuel nos dá. Certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e o sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é processo de recuperação da saúde. Pequenos dissabores que categorizas por ofensas, serão convites a reexame dos empeços que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade que levianamente se transformam em perseguidores das boas obras que ainda não conseguem compreender. Contratempos que interpretas como sendo ingratidão das pessoas queridas, quase sempre apenas significam modificações dos desígnios superiores. Discórdia é problema que te pede ação pacificadora.
Desarmonias domésticas mais não são que exigência de mais serviço aos familiares para que te concilies em definitivo com adversários do pretérito, e até mesmo a presença da morte não se define senão por mais renovação e mais vida. As leis divinas são reveladas gradualmente aos homens por espíritos esclarecidos, a fim de que o ser humano aprenda a vivenciá-las em espírito e em verdade. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. A verdade, para que seja útil, precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento se cada um de nós. Daí não ter sido posta, sempre, ao alcance de todos, igualmente dosada. Para os que já alcançaram apreciável desenvolvimento espiritual, muitas crenças e cerimônias religiosas vigentes aqui, ali e acolá, parecerão absurdas, ou mesmo risíveis. Todas têm, todavia, o seu valor, porquanto satisfazem a necessidade de grande número de almas simples que a elas ainda se apegam e nelas encontram o seu caminho para Deus. E assim instruiu o apóstolo dos gentios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 versículos de 1 a 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se, todavia, não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece. Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, abolido será o que é em parte. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. Nós agora vemos a Deus por um espelho como um enigma, mas logo o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas logo hei de conhecê-lo, como eu mesmo sou também dele conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. O objetivo de todos nós é a vivência das leis divinas. A mensagem cristã nos ensina como vivenciar as leis divinas, pois para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Sendo o Cristo o governador espiritual do planeta, chegará o momento em que todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, conhecerão o seu Evangelho, pois, ao longo dos séculos, os ensinamentos de Jesus têm sido revelados por espíritos missionários que renascem continuamente no planeta com o intuito de encaminhar a humanidade a níveis superiores de aprendizado espiritual. A mensagem libertadora do Evangelho permanece desconhecida aos homens porque estes recusam a vivência da lei do amor. São indivíduos que preferem se manter cegos e surdos ao chamamento divino. Entram e saem das reencarnações sem revelarem significativa melhoria espiritual, prisioneiros que se encontram das exigências da vida material, como bem recorda o evangelista Mateus no capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Dificuldades de vivência das leis divinas. O principal obstáculo que a plena vivência das leis divinas é a imperfeição humana, manifestada de diferentes formas, mas, sobretudo, em razão de escolhas insensatas que o espírito faz. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução reclama. À vista disso,
é natural que compreenda que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste? Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste. Saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas. Acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste. Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. As más escolhas, o uso incorreto do livre-arbítrio, conduzem a criatura humana a instâncias de sofrimento. Cabe, pois, a ela sair do círculo vicioso dos equívocos, e aproveitar adequadamente as lições oferecidas pelas provações. Neste sentido, esclarece o benfeitor Emmanuel. Em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente, em nossa vida, sentimos-nos a feição do viajor perdido na selva, intimado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Quando atinges um momento, assim obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuas a outrem a culpa da situação embaraçosa em que te vejas e nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Analisa o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação, na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Entretanto, à medida que a criatura humana desenvolve a capacidade de discernir entre o bem e o mal, passa a vivenciar a lei de Deus. Em geral, os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se, para ele, tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Como o espírita não desconhece as manifestações da lei de causa e efeito, deve vigiar com mais atenção os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atos, sempre buscando apoio nas orientações do Evangelho, evitando submeter a onda de desarmonia existente no atual momento evolutivo da vida planetária. Nestas condições, revela-se como processo educativo eficiente o empenho em desenvolver o autoconhecimento, capaz de revelar os limites e as possibilidades individuais. A pessoa reeducada nessas bases é mais prudente, revelando-se incapaz de julgar as ações do próximo. A postura de censor do comportamento alheio representa sério obstáculo à melhoria espiritual, capaz de manter o indivíduo à margem do progresso, pois, estando este mais preocupado com o que o próximo faz, ou deixa de fazer, retarda o seu progresso individual, mantendo-se estacionário no combate às próprias imperfeições. Para vivenciar as leis divinas é importante não ser conivente com o mal, apresentado sob múltiplas expressões, nem se vincular à perturbação reinante na sociedade atual, intoxicada pelo materialismo. Trata-se de significativo desafio, mas se a criatura humana agir com inteligência e moralidade encontrará, no cotidiano, excelentes oportunidades para se transformar em pessoa melhor. Para tanto, é necessário ter firme a vontade. Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque, permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Vejamos a história de Zorobabel. Ao tribunal de Eliaquim ben Jefté, juiz respeitável e sábio, compareceu o negociante Jonathan ben Cafar arrastando Zorobabel, miserável mendigo. Este homem, clamou o comerciante, furioso,
impingiu-me um logro de vastas proporções. Vendeu-me um colar de pérolas falsas, por 5 peças de ouro, asseverando que valiam 5.000. Comprei as joias, crendo haver realizado excelente negócio, descobrindo, afinal, que o preço delas é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente contra o mistificador, porém, este vagabundo já me gastou o rico dinheiro. Exijo para ele as penas da justiça. É ladrão reles e condenável. O magistrado, porém, que cultuava a Justiça Suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Grande juiz, disse ele, timidamente, reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama e debalde procuro trabalho digno, pois me recusam sempre, a pretexto de minha idade e de minha pobre apresentação. Realmente, enganei o meu próximo e sou criminoso, mas prometo resgatar meu débito logo que puder. O juiz meditou longamente e sentenciou. Para Zorobabel, o mendigo, 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de que aprenda a sofrer honestamente, sem assalto à bolsa dos semelhantes, e, para Jonathan, o mercador, 20 bastonadas, na praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou, revoltado. Que ouço? Sou vítima de um ladrão e devo pagar por faltas que não cometi? Iniquidade! Iniquidade! O magistrado, todavia, bateu forte com um martelo sobre a mesa, chamando a atenção dos presentes, e esclareceu, em voz alta. Jonathan ben Cafar, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Zorobabel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro, no propósito de socorrer os filhos desventurados, porém, tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, apoderando-te de um objeto que acreditaste valer 5.000 peças de ouro ao preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade, perante Deus, que o mísero esfomeado que rouba um pão, a fim de matar a fome dos filhos, ou o homem já atendido pela bondade do Eterno, com os dons da fortuna e da habilidade, que absorve para si uma padaria inteira, a fim de abusar, calculadamente, da alheia indigência? Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas, indefinidamente, sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muita vez passará por inteligente e sagaz, aos olhos daqueles que, no mundo, adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida, mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso que nos julgará a todos, no momento oportuno. E, sob a vigilância de guardas robustos, Zorobabel tomou 5 bastonadas em sala de portas lacradas, para aprender a sofrer sem roubar, e Jonathan apanhou 20, na via pública, de modo a não mais explorar, sem escrúpulos, a miséria, a simplicidade e a confiança do povo. E nosso Senhor Jesus Cristo diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim a abrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. As leis de Deus são eternas e imutáveis, os homens através da evolução, do progresso, são convidados a mudar suas leis, porque são imperfeitas e injustas. O equilíbrio e a paz governam todo o universo e cada vez mais o homem se aproxima das suas leis divinas. A justiça da reencarnação ajuda ao homem a desenvolver sua inteligência, passando a compreender melhor o bem e o mal, o certo e o errado, precisando várias existências para melhor entender e compreender as leis do Criador. As leis divinas estão escritas na consciência. Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência, ou seja, praticar as virtudes, o que nada mais é do que escolher com justiça o bem e se apartar do mal. No campo político, Platão falava de um estado ideal, em que os mais sábios deviam governar por serem os mais conhecedores dessas leis da natureza. Para os seguidores do budismo e do hinduísmo, o Dharma está associado à lei ou à verdade natural que rege o universo, as pessoas, as coisas e tudo que existe no mundo. Pode ser compreendido ainda como a lei espiritual do viver. Os budistas também chamam de Dharma o conjunto de ensinamentos deixados pelo príncipe indiano Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu no século 6 a.C. O Dharma é considerado uma das 3 joias no budismo. O Dharma significa viver a prática das virtudes, evitar mentir, roubar e matar, buscar autocontrole,
discernimento entre o certo e o errado, exercitar a caridade, a generosidade e a bondade, cultivar a compaixão, a sabedoria e o altruísmo. Ao vivenciar o Dharma, dizem os budistas, é possível nos libertarmos dos sofrimentos mundanos e entrar em sintonia com as leis divinas e universais. A realidade, para o filósofo Spinoza, é uma substância única, Deus ou natureza, Deus sive natura. A imperfeição das coisas é só aparente, diante da ordem essencial que constitui o mundo, ou natureza. Essa ordem essencial é Deus. Deus não é somente causa eficiente da existência das coisas, mas também da essência delas. Falava também que somos forçados a obedecer às leis naturais, que são divinas e eternas. A ajuda mútua é necessária e útil. Sem ela, os homens não podem viver confortavelmente nem cultivar seus espíritos. O filósofo Hegel diz que as leis resultam de um processo espiritual e constituem uma das fases do processo dialético do espírito. Na teoria hegeliana, o mundo da cultura é composto de etapas progressivas, resultantes de um processo espiritual, isto é, da ideia em processo de objetivação e purificação, sendo a realidade histórica a objetivação da ideia. As leis naturais, na filosofia kantiana, são aquelas em que a obrigatoriedade pode ser reconhecida a priori, pela razão, ainda que inexistentes na legislação externa, enquanto as leis positivas pressupõem a existência de uma legislação efetiva externa, sem a qual não seriam leis, devendo, ainda, ter como pressuposto, a lei natural, que se constitui no fundamento da autoridade do legislador, a sua faculdade de constranger aos demais pelo seu próprio arbítrio. O filósofo Kant ainda distingue entre moralidade e legalidade. A determinação da vontade que tem lugar segundo a lei moral chama-se legalidade, só a determinação da vontade que tem lugar por amor da lei pode chamar-se moralidade, crítica da razão prática. Relativamente ao dever, a legalidade é a ação conforme ao dever, enquanto a moralidade é a ação pelo dever. Em rigor, só pode falar-se propriamente de legalidade das ações, a moralidade não se refere às ações, mas às intenções. O filósofo Herbert Spencer diz que nenhuma lei humana é de qualquer validade se contrária à lei da natureza, e essas são válidas, pois derivam todas as suas forças e suas autoridades imediata ou imediatamente deste original. Ele falava que o homem cujo caráter se harmoniza com a lei moral nós vemos ser aquele que pode obter a completa felicidade sem diminuir a felicidade dos outros. Santo Agostinho diz que como ninguém é capaz de abolir as leis do Criador Todo-Poderoso, por isso a alma não pode deixar de pagar o que deve. Ou paga sua dívida usando bem o dom que recebeu, ou paga-a com a privação do dom de que preferiu abusar. Portanto, se não paga fazendo justiça, paga sofrendo sua desgraça, já que ambas as palavras, justiça e desgraça, encerram a mesma ideia de dívida. Em seus ensinamentos Pitágoras dizia: a obra da iniciação está na aproximação do grande ser, assemelhando-se a ele, tornando-se tão perfeito quanto possível, dominando as coisas pela inteligência, tornando-se ativo como ele não passivo como elas. Vosso próprio ser, vossa alma não é um microcosmo, um pequeno universo? Mas ela está cheia de tempestades, de discórdias. Assim, pela iniciação trata de realizar a unidade na harmonia dentro de vós. Então Deus descerá em vossa consciência, então participareis do seu poder, fareis da vossa vontade de ferro a pedra do lar, o altar de Hestia, o trono de Júpiter. O estado de todos contra todos, onde os homens lutam entre si pelo poder, era o que o pensador Thomas Hobbes via na sociedade inglesa em que ele vivia, durante a Revolução Puritana e a Guerra Civil, atestando a importância do fator histórico na compreensão das teorias, conforme ele mesmo atesta no fim do Leviatã. Ele diz: e assim cheguei ao fim de meu discurso sobre o governo civil e eclesiástico, ocasionado pelas desordens dos tempos presentes, sem parcialidade, sem servilismo, e sem outro objetivo senão colocar diante dos olhos dos homens a mútua relação entre proteção e obediência, de que a condição da natureza humana e as leis divinas, quer naturais, quer positivas, exigem um cumprimento inviolável. As ideias de Heráclito de Éfeso sobre a lei, intimamente relacionada, em sua mente. Em primeiro lugar, Heráclito distingue claramente a lei divina, que diríamos direito natural, e a lei humana. Ele afirma que todas as leis humanas são alimentadas de uma só lei divina. Esta,
porém domina um tudo como quer, basta para tudo e tudo tem seu poder. Este contraste entre a ordenação divina e a humana repete-se noutros fragmentos e julgamos que é essencial para valorar os elementos justnaturalistas apontados por Heráclito. Assim, afirma que, numa coisa só, consiste a sabedoria, em conhecer a lei universal que dirige tudo. Isaac Newton dizia que todos os acontecimentos da natureza são governados por leis universais, capazes de serem formuladas com tanta precisão quanto os princípios matemáticos. Estava dado o golpe de morte na concepção medieval de um universo regido por leis divinas. A filosofia newtoniana não excluía a ideia de Deus, mas despojava-o do poder de guiar suas estrelas nas suas órbitas ou de fazer parar o Sol. A enciclopédia Verbo da Sociedade e Estado destaca 3 espécies de lei: a lei eterna, a lei natural e a lei positiva. A lei eterna, também chamada de lei das leis, consiste na ordenação por Deus de todos os seres do universo ao seu fim. A lei natural é a participação das leis eternas na criatura racional. A lei positiva é a lei estabelecida historicamente, mediante a qual a razão divina, lei divina positiva, ou humana, lei humana positiva, regula a conduta dos seres humanos. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na questão 630 de O Livro dos Espíritos, esclarece-nos que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo o que dela se afasta. Mas o que significa a lei de Deus? Expressamo-la melhor por intuição do que por palavras. Essa intuição mostra-nos um imperativo básico da lei natural, ou seja, o de fazer o bem e evitar o mal, bonum est faciendum, malum vitandum. A sua prática está em seguir a lei. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Jesus, ao contrário do que pensavam dele, não veio para destruir as leis implantadas numa certa época da vida da humanidade, mas cumprir através dos seus exemplos, separando as leis humanas das leis divinas, dizendo: dai a César o que é de César e de Deus o que é Deus. Por isso, o Mestre acrescenta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Que sejamos bons filhos de Deus, vivenciando dentro de nossas capacidades suas leis imutáveis. Nossos votos de muita paz a todos. Obrigado, Jesus. Base bibliográfica: O Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Alma e Coração, Emanuel Chico Xavier. Justiça Divina. Alvorada Cristã, Neio Lúcio.